Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Que bom, irmãos, estarmos aqui mais uma vez para cultuarmos o nome do Senhor. Eu quero convidar você nesse instante a elevar seu pensamento ao trono da graça, para juntos pedirmos a Deus a sua bênção sobre as nossas vidas e assim podermos cultuar a Ele nesse culto de doutrina e oração, glorificando o seu nome, pois para isso nós fomos criados e para isso nós fomos salvos. Quero convidar você a, nesse instante, elevar seu pensamento em oração, pedindo a bênção do Senhor sobre este culto, sobre esta transmissão. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por tuas bênçãos derramadas sobre nós, não por merecimento, mas por tua graça, por tua misericórdia a todos nós. Te pedimos que o Senhor nos ajude nesse tempo, que o Senhor nos conduza e que essa transmissão, este culto, seja primeiramente para a honra e glória do teu nome e também para a edificação da tua igreja. Nós assim te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 95. Salmo de número 95. Mesmo você em casa, abra a sua Bíblia, para que juntos possamos ler a santa palavra do Senhor. Salmo de número 95, assim nos diz este salmo: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o grande e supremo Deus e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse: é povo de coração transviado. Não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eu quero destacar dois versículos aqui, na verdade, o versículo 6 e o versículo 7. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Vinde não é só um convite, vinde é uma convocação. E quando nós lemos aqui, se ouvides a voz do Senhor, a melhor tradução é, quando ouvirdes a voz do Senhor. E nós estamos aqui, neste culto, nessa transmissão, não apenas para louvar o nome do Senhor, mas também para ouvirmos a sua voz através da sua santa palavra. Então nós vamos cumprir aquilo que o salmista, a palavra de Deus aqui nos chama, quando diz: vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos. E no versículo 1 diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. E nesse momento nós vamos cantar ao Senhor, e logo após nós vamos ter o nosso tempo de oração, e ouvirmos posteriormente a santa palavra de Deus, dando continuidade aos nossos estudos no livro de Neemias. Então, com alegria, cantemos ao Senhor. Graça e paz. Peço que os irmãos abram o cantor cristão no número 7, Maravilhas Divinas.
Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, nas maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber
são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Nosso culto é culto de oração e doutrina. E por isso nós vamos ter aquele momento de intercessão ao Senhor, aquele momento em que nós lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, aquele momento em que nós apresentamos a Ele as nossas petições, mas também é aquele momento, como eu sempre digo, e nós não podemos esquecer, de nós agradecermos ao Senhor. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Então nós vamos ter esse tempo de oração. Quero convidar você a não desperdiçar esse tempo, mas a ter esse tempo dedicado, o seu pensamento, o seu coração voltado a Deus em oração e intercessão. Então juntos, vamos orar o nome do Senhor. Logo após, nós vamos estar lendo o livro de Neemias, no capítulo 4, onde nós vamos estar dando continuidade ao texto, aos estudos que nós estamos vendo no livro de Neemias, enfrentando a oposição. Essa vai ser a segunda parte do nosso estudo que começamos nessa temática, né, na semana passada. Mas antes, nós vamos estar orando ao Senhor. Então, quero convidar você a, nesse instante, orar ao nosso Deus.
Muito obrigado, Senhor, porque a tua graça, que é melhor do que a vida, um dia nos alcançou, e essa graça nos sustenta, e há de nos sustentar até o dia da volta do Senhor Jesus, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado, porque essa mesma graça também responde às nossas orações. Somos abençoados por Ti, não por merecimento, mas por Tua graça e por Tua misericórdia. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas e pelas aquelas que ainda virão. Pedimos que o Senhor nos ajude agora a compreendermos a Tua palavra e possamos, compreendendo, vivê-la para a glória do Teu nome. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Nós vamos ler no capítulo 4, a partir do verso 10. Neemias, capítulo 4, a partir do verso 10 em diante. É justamente a segunda parte deste capítulo que nós vamos dar continuidade. Na semana passada nós iniciamos esse capítulo vendo como enfrentar as oposições, e nós vamos continuar olhando esse capítulo, esse texto, nessa segunda parte, como Neemias enfrentou as oposições enquanto trabalhava na obra do Senhor. Então, o capítulo 4 de Neemias, a partir do versículo 10, você com sua Bíblia aberta, nos acompanhe, por favor. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar esta obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e suas lanças e seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, filhos, filhas, mulher e casa. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava as lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Texto muito bonito, texto muito belo, irmãos, que nos fala de como nós enfrentamos as nossas oposições, as nossas dificuldades quando nós estamos trabalhando na casa do Senhor. Nós já vimos a primeira parte como Neemias enfrentou, e essa segunda parte, como eu disse, também nós vamos extrair aqui algumas lições
importantes para a nossa vida. E quando eu olho esse texto, e quando nós lemos esse texto, parece ser um texto até um pouco meio que complexo, tem muitos detalhezinhos aqui, e lógico que nós não vamos parar e ver todos os detalhes, até porque se parássemos aqui, cada trecho, temos lições práticas preciosas para a nossa vida. Mas eu quero dar uma olhada como um todo, olhando esse texto, e pelo menos dividi-lo em duas partes. A primeira parte, extraindo a lição que esse texto nos mostra, é que ter atitudes corretas diante das oposições não significa necessariamente que elas logo irão desaparecer. Eu vou repetir. Ter atitudes corretas diante das oposições, diante das dificuldades, diante dos desafios, não significa necessariamente que essas dificuldades, que essas lutas irão logo desaparecer. Por que eu posso dizer isso? Porque a primeira parte que nós vimos, o texto nos diz que Sanbalat, Tobias, outros se juntaram contra a obra do Senhor, contra Neemias, mas Neemias ele encoraja o povo, Neemias ele toma a principal atitude, que é orar. Ele vai buscar ao Senhor, não sozinho, mas com todo o povo, como nós vimos aqui no versículo 9. Nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então você observa aqui que Neemias ele vai com o povo buscar a face de Deus, pedindo para que Deus julgue os seus inimigos, os seus opositores, pedindo a proteção de Deus, mas também sendo vigilante, como nós vimos na semana passada. Se nós parássemos aqui no versículo 9, dá-se a impressão que então orou e agora não tem mais problema, né? Orou e tudo vai acontecer. Só que não é isso que acontece. Muitas vezes nós nos enganamos com isso, pensamos que porque nós estamos enfrentando uma certa dificuldade no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, porque pessoas se levantam contra, desafios aparecem, se erguem sobre nós, e aí, então, já sei, nós vamos orar, buscar o Deus dos céus, como Neemias fez, e oramos, e pensamos que simplesmente depois da primeira oração, tudo se resolve, e não é assim sempre. Há momentos em que Deus, na sua infinita graça, vai justamente trazer logo a resposta, mas muitas vezes, me parece que na maioria das vezes, o Senhor vai deixar que a dificuldade permaneça para que nós continuemos a orar. E é justamente isso que acontece aqui. Porque quando você para no versículo 9, parece que tudo agora se resolve, mas o versículo 10 em diante, o versículo 10 até o versículo 13, vai nos mostrar que as dificuldades ainda continuaram, apesar de Neemias e o povo orarem. Lógico, isso não quer dizer que nós vamos desanimar na oração, pelo contrário, nós vamos perseverar na oração. É isso que Neemias vai fazer durante todo o livro aqui, que nós vamos estar vendo outros momentos que Neemias vai ter outras dificuldades e vai orar mais uma vez ao Senhor. Mas o texto nos mostra que até o próprio povo, mesmo com as palavras de encorajamento que Neemias trouxe, chega um momento que eles mesmos sentem-se desanimados. Olha o que diz o versículo 10. Já desfaleceram as forças dos carregadores. Aliás, o versículo 10 começa assim. E disse Judá, ou seja, o povo, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Irmãos, havia muita poeira, havia muita pedra, havia muitas dificuldades. E por mais que estivessem orando, por mais que eles estivessem recebendo palavra de ânimo de Neemias, chega um momento em que o próprio povo se desanima. Então, você observa que agora Neemias tem não só o inimigo, mas tem o próprio povo que está desanimado. Como se não bastasse, o inimigo ainda continua ali, no pé de Neemias, para perturbar. Veja o versículo 12 e 13, olha o que diz. Quando os judeus, versículo 11, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Então você tem aqui, depois daquele momento de oração, depois daquele momento de encorajamento, o povo ainda
o povo ficou desanimado, os inimigos ainda estão no encalço de Neemias e do povo, para o quê? Para matá-los. Eles têm um plano aqui, eles deixam bem claro: entremos no meio deles e os matemos, e faremos cessar a obra. Não há trégua para Neemias, os inimigos não dão trégua. Eles não dizem assim: vamos dar uma paradinha, vamos dar um tempo até para nós mesmos, depois vamos recompor e tacar. Não, eles são incessantes, e não é assim muitas vezes. Nós estamos fazendo a obra do Senhor, parece que os desafios que vêm sobre nós, as lutas, as oposições, não nos dão trégua, é uma luta atrás da outra, é um inimigo atrás do outro, é uma oposição atrás da outra, não há trégua, mesmo que nós estejamos orando como Neemias orou. E por fim, nós temos ainda aqueles que são portadores sempre das notícias ruins. Olha aí o versículo 12 e o versículo 13. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles quem? Dos inimigos, né? Então, os inimigos estão tramando e tem judeus que estão sabendo dessa história. Então, diz o versículo 12: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com suas espadas, lanças e seus arcos. Versículo 12 diz que judeus vinham dizer que os inimigos estavam às portas. Vinham dizer que, olha, está difícil, eles vão nos matar. Aqueles portadores da má notícia que trazem desânimo. Veja que tudo isso Neemias enfrenta, mesmo quando ele orou ao Senhor. Nós não podemos cair neste engano que muitas vezes se prega, se ensina, que o simples fato de orar, e algumas comunidades, infelizmente, você então decrete, né? Use o seu poder, use a sua fé, e a pessoa vai lá, o indivíduo vai lá e ele ora, e ele decreta, ele ordena que tudo desapareça, e as lutas, as dificuldades permanecem diante dele. E o que é que acontece? Esses crentes começam a ficar frustrados com o Senhor. Mas o problema não é o Senhor, o problema são esses falsos profetas que ensinam erradamente a palavra de Deus. Deus aqui deixa bem claro que o caminho é a oração, mas isso não significa que na primeira oração, como no passe de mágica, num girar de botão, tudo vai mudar. Muitas vezes nós vamos estar orando, nós vamos estar tendo as atitudes corretas no enfrentamento das oposições e dos inimigos, mas as dificuldades permanecerão, mas o povo poderá vir a desanimar, mas as pessoas podem trazer palavras ainda de desânimo, de desespero até, né? Porque aqui no versículo 12 diz que, olha, os inimigos 10 vezes, olha, o inimigo está vindo aí, o inimigo está vindo aí, e o povo fica desanimado. Então, nós aprendemos isso aqui, que ter a atitude correta diante das oposições não significa necessariamente que essas dificuldades, essas oposições irão logo cessar. Mas lógico, e lembre-se, eu quero reforçar aqui, também não significa isso que nós vamos desanimar na oração e nas atitudes que nós devemos tomar. Neemias, ele, nos registros aqui do seu livro, ele vai dizer o que ele fez, e aqui nós devemos aprender. E o que é que Neemias faz agora, nessa segunda parte desse relato, ao enfrentar as oposições? Ele mantém a vista no lugar certo e continua o trabalho que deve fazer. Ele mantém a vista no lugar certo e continua o trabalho que ainda tem que fazer, que deve fazer. Ele não se deixa abater de todo. A situação está difícil, mas Neemias aqui nesse texto, ele se mostra como realmente um líder. Na verdade, todo o livro, né, nos fala da liderança de Neemias, e você vai encontrar na livraria muitos livros falando sobre liderança, olhando a vida de Neemias. Eu aconselho que você, que trabalha com liderança, leia livros que comentam sobre a liderança de Neemias. E Neemias se mostra aqui como um verdadeiro líder, porque ele toma aqui algumas atitudes. Primeiro, chama a responsabilidade para si. Ele não é um líder que
dificuldade ele foge, não é um líder que na luta ele desaparece, não é um líder que ele passa logo a responsabilidade para outros ou responsabiliza outros. Não. Olha comigo aqui o versículo 13 e 14. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei e dispus-me. Observe aqui que Neemias, ele começa então, diante das más notícias, notícias ruins que ele recebe, diante do desânimo do povo, diante da trama do inimigo para matar o povo, o que é que ele faz? Ele organiza as coisas por família, ele separa o povo para que possam se defender, mas note o versículo 4 que ele toma uma atitude pessoal, ele diz, inspeciona, ou seja, ele vai verificar como estão as coisas, como estão as famílias, como está o muro, ele vai verificar tudo isso e depois o texto nos diz que depois que ele vai inspecionar, ou seja, avaliar, ele toma disposição. E por que isso é tão importante? Porque o povo está desanimado, e se o povo desanimado visse, observasse, verificasse que Neemias também estava desanimado, o povo se abateria mais ainda. E aqui nós temos uma lição bem prática e rápida aqui para aqueles que estão na liderança. Não é que o líder não possa se abater, não possa se entristecer, ele vai se abater sim, ele vai se entristecer em algum momento, mas ele fará isso de uma forma mais particular. Nós vamos verificar isso em Neemias, que chega um momento que Neemias também se desanima, ele cansa, mas ele não se mostra para os seus líderes, os seus liderados, melhor dizendo, como alguém que está abatido, porque ele sabe que todos estão olhando para ele, e ele avalia, e ele mostra disposição para enfrentar aquela situação. Versículo 14, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai por vossos irmãos, filhos, filhas, mulher e vossa casa. Então você observa aqui que, primeiro, Neemias, a atitude de Neemias é chamar a responsabilidade para si e mostrar-se como exemplo de disposição no enfrentamento da dificuldade aos seus liderados. Mas ele também chama o povo a olhar, não a dificuldade, porque o povo estava olhando o quê? As lutas. O povo estava ouvindo o quê? As ameaças. O povo estava vendo o quê? Os entulhos, a poeira. Neemias, ele faz com que o povo tome o direcionamento correto, olhe para o lugar correto. E o lugar correto não são os entulhos, as pedras, as poeiras. O lugar correto não são as ameaças, mas olhe o lugar correto. Quando ele diz aqui no versículo 14, e disse ao povo, não temais. Alguém poderia dizer assim, Neemias, você está doido? Tem um exército aí fora, os Sanbalat, Tobias e a turminha dele se juntaram contra nós. Nós somos enfraquecidos. Tem muito trabalho para ser feito, como é que nós vamos não ter medo? Mas ele diz, não tem mais. Não era por causa da força deles, porque eles não tinham força. Não é porque eles eram um grande exército, porque eles não eram um grande exército. Mas olha porque eles não deveriam temer, porque eles deveriam colocar os olhos no lugar certo. Lembrai-vos do Senhor. Essa expressão é muito bonita. Lembrai-vos do Senhor. Ou seja, lembre-se daquilo que Deus já fez. Quantas vitórias Deus já deu a Israel, mesmo quando tudo parecia perdido. Lembrai-vos do Senhor. E é isso, irmãos, que também precisamos fazer quando nós estamos diante das dificuldades, diante das lutas. Nós não podemos esquecer daquilo que Deus já fez. Lembrai-vos. Josafá, quando está em Judá, diante das ameaças de inimigos, ele põe-se a orar, a jejuar e buscar a Deus com o povo. E lá no final da sua oração, ele diz, os nossos olhos, em nós não há força alguma, porém os nossos olhos estão postos em ti, ó Senhor. É isso que Neemias está fazendo também aqui. Está chamando o povo a olhar para o Deus que criou Israel, o Deus que guiou Israel, o Deus que livrou Israel, o Deus que disciplinou Israel, mas está cumprindo a sua promessa de restaurar. Lembrai-vos do Senhor, colocando os olhos do povo no lugar certo.
que não é nas dificuldades, não são nas lutas, não são nas ameaças dos inimigos, mas no próprio Deus. Ele chama o povo a olhar para Deus. Mas ele chama o povo para continuar o trabalho. Porque olha aí que diz o texto: inspecionei, me dispus e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai, ou seja, até agora é trabalho, pelos vossos irmãos, filhos, filhas, mulher e vossa casa. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um na sua obra. É muito bonito isso aqui, porque primeiro o versículo 15 vai dizer que os inimigos ficaram sabendo que os seus planos foram frustrados. Mas quem frustrou os planos não foi Neemias, não foi o povo, não foram aqueles que estavam ouvindo as conversas do inimigo. Quem frustrou foi o próprio Deus, porque eles estão orando a Deus, eles estão olhando para Deus. Então, o texto depois, aqui no final do versículo 15, diz: voltamos todos nós ao muro. Ou seja, continuamos a trabalhar. Quando a gente pensa no trabalho do Senhor, nós precisamos ter essas atitudes de Neemias. Assumir a responsabilidade, não desanimar, mas servir de exemplo para o povo. Chamar o povo não a olhar para as dificuldades, mas a olhar para o Senhor. E chamar o povo para continuar a trabalhar. O fato de olharmos para o Senhor não significa que agora vamos ficar de braços cruzados e Deus vai fazer o que nós temos que fazer. Não. Temos uma obra a fazer, temos um trabalho a fazer. E é isso que Neemias faz, e é isso que nós fazemos quando nós estamos diante das dificuldades, quando nós estamos diante dos nossos inimigos. Oramos ao Senhor, olhamos para o Senhor, clamamos ao Senhor e continuamos a trabalhar, como nós citamos na semana passada, o texto dos Salmos, né? Quando o salmista diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ou seja, ele chora, mas ele não deixa de andar, ele chora, mas ele não deixa de semear, voltará com alegria, trazendo consigo os seus frutos, os seus molhos, né? Então veja que Neemias tem a atitude correta, e aqui uma última atitude que Neemias tem é ajustar o seu planejamento, porque quando Neemias chegou lá, ele percebeu que tinha oposições, mas eram só nas palavras. Agora essas palavras tornam-se ameaças reais. Então Neemias, do versículo 16 até o versículo 23, como nós lemos, você vai perceber que Neemias faz todo um ajuste no seu planejamento, porque agora o povo não vai ficar só trabalhando no muro. Um grupo vai ficar trabalhando no muro, outros vão ficar de guardas, outros vão ficar trabalhando no muro por uma certa hora, outros vão estar trabalhando com a espada com outra hora. Está todo mundo pronto, e Neemias deixa bem claro: olha, e quando vocês ouvirem o som da trombeta, vão para lá, corram para lá, porque a luta vai estar ali. Mas fiquem atentos, fiquem vigilantes, fiquem com as armas. E o próprio Neemias não apenas dá as ordens nesse sentido, mas ele também se envolve nisso aí. Isso é muito interessante, porque às vezes que nós estamos com um trabalho e dificuldades aparecem, oposições se levantam e nós queremos de todo jeito continuar da mesma situação, com o mesmo planejamento. Eu não abro mão, tem que ser assim. Não, irmãos, nós aprendemos aqui que nós muitas vezes precisamos fazer ajustes nos nossos planejamentos, que para nós são coisas que vão acontecendo no caminho, mas que já estavam na soberania de Deus. Neemias, ele faz ajustes no seu planejamento, e nós precisamos também fazer leituras da situação e fazer esses ajustes. Neemias, ele toma a atitude correta, apesar das dificuldades, apesar das lutas, ele não se desespera, e ele tem as atitudes corretas. E são essas atitudes que também nós precisamos tomar. Que aplicações nós podemos fazer aqui, olhando para esse texto e para essas duas verdades que nós encontramos? A primeira verdade, só relembrando, é que ter a atitude correta diante das oposições não significa necessariamente que elas irão desaparecer.
mas também não significa que nós vamos deixar de orar ou que nós vamos desanimar. Mas que diante dessas dificuldades que ainda permanecem, e é que nossa segunda verdade que nós extraímos desse texto, é que nós devemos manter a vista no lugar correto, que é no próprio Deus, e continuar o trabalho que devemos fazer. Dentro dessas duas verdades, que aplicações podemos trazer para a nossa vida? Primeiro, o trabalho do Senhor não é um parque de diversão, é um campo de batalha. Às vezes nós pensamos que o trabalho do Senhor vai ser sempre fácil. Na verdade, ele nunca vai ser fácil. Paulo, quando escreve sua carta a Timóteo, Paulo vai dizer assim: combate o bom combate. A vida de Timóteo não seria fácil, por exemplo, lá na igreja de Éfeso. E não foi. Porque Paulo deixa bem claro que aquele que está trabalhando para o Senhor, ele está em combate, ele é um soldado. Um soldado não no quartel, mas um soldado no campo de batalha. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui, ou aplicação para a nossa vida. O trabalho do Senhor não é um parque de diversão, não é um spa, não é um lugar que nós vamos descansar, mas na verdade é um campo de batalha, em que nós vamos ter que enfrentar inimigos, oposições, ameaças, palavras de desânimo, às vezes um atrás do outro, mesmo quando nós estamos orando. Segunda aplicação que nós podemos fazer aqui, ter as atitudes simples e corretas, é o que nos põe no caminho para o êxito. Às vezes nós pensamos que nós temos que tomar atitudes bruscas, grandiosas, mirabolantes até, dentro das dificuldades, dentro dos inimigos. Não. Você observa que o tempo todo aqui, que o que Neemias faz são atitudes simples, mas essa simplicidade nas atitudes dele, dele e do povo também, consequentemente, é o que vai levar ao êxito da reconstrução do muro. Então, tome as atitudes simples diante das oposições. Tome as atitudes simples. E aqui nós temos bons exemplos de simples atitudes que vão nos fazer vitoriosos. E uma última aplicação: fixe o seu olhar em Deus e continue a trabalhar. Não deixe de olhar para Deus. Não deixe de olhar para aquele que o chamou. Não deixe de olhar para aquele que o capacita. Não deixe de olhar para aquele que já fez grandes coisas em você e por você. Como diz Neemias aqui ao povo: lembrai-vos do Senhor, Deus grande e temível. Lembre-se do Senhor e continue fazendo a obra do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe ricamente. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra. Muito obrigado porque ela sempre nos instrui como nós devemos nos portar diante das dificuldades, diante dos obstáculos, diante dos inimigos que se levantam quando nós estamos trabalhando para o Senhor. Nos ajuda a não apenas ter essas verdades na nossa mente, mas vivê-la para a honra e glória do teu santo nome. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina consolação do eterno e santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos.